Como lidar com desrespeito? O desrespeito é um desafio comum que todos enfrentamos na vida e pode ser muito perturbador e frustrante. Mas e se pudéssemos aprender com a filosofia antiga do estoicismo, que nos ensina a lidar com situações difíceis com sabedoria e graça? Neste vídeo, exploraremos 10 princípios estoicos práticos que podem nos ajudar a lidar com o desrespeito de uma maneira melhor. Como de costume, desafio você a ser forte e ficar comigo até o final do vídeo. Vamos começar. Mantenha a calma. Uma das principais ensinamentos do estoicismo é que não somos perturbados pelo que nos acontece, mas sim pela maneira como pensamos sobre o que nos acontece. Como Epicteto disse, as pessoas são perturbadas não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso significa que o desrespeito não é inerentemente prejudicial ou ofensivo. É nossa interpretação e julgamento que nos fazem sentir magoados ou com raiva. Quando alguém desrespeita você, lembre-se de que o comportamento deles é resultado de seus próprios pensamentos, sentimentos e opiniões, não um reflexo de seu verdadeiro valor ou dignidade. Isso pode ajudá-lo a manter a calma e não permitir que o desrespeito deles afete seu estado emocional. Reflita sobre si mesmo. Outro aspecto importante do estoicismo é a prática da autorreflexão e autoexame. Os estoicos acreditavam que a qualidade de nossos pensamentos determina a qualidade de nossas vidas e que devemos sempre nos esforçar para melhorar a nós mesmos e nossas ações. Como Marco Aurélio disse, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Quando você enfrentar o desrespeito, é essencial refletir sobre si mesmo e fazer perguntas como: há alguma verdade no que a pessoa disse ou fez? Ou eu fiz ou disse algo que provocou essa situação? Ou como posso responder de uma maneira consistente com meus valores e virtudes? Ao refletir sobre si mesmo e sobre a situação de forma objetiva, você pode obter uma melhor compreensão do evento e do seu próprio papel nele. A autorreflexão é uma maneira estoica de garantir que suas respostas se baseiem em julgamento racional, em vez de reações impulsivas. Isso o ajuda a aprender com a situação e promove o crescimento pessoal e a sabedoria. Aprenda a pausar. Sêneca disse uma vez: sempre que você estiver com raiva, tenha certeza de que não é apenas um mal presente, mas que você aumentou um hábito. Os estoicos acreditam na importância do autocontrole e da racionalidade. Eles argumentam que reações impulsivas, movidas por emoções intensas como raiva ou frustração, muitas vezes levam a decisões ruins e ao sofrimento desnecessário. Quando confrontado com desrespeito, a abordagem estoica o encoraja a evitar reagir impulsivamente. Em vez disso, tire um momento para pausar e coletar seus pensamentos. Essa pausa permite que você recupere o controle sobre suas emoções e lhe dá a oportunidade de responder de maneira mais ponderada e cuidadosa. Ao resistir ao impulso de reagir imediatamente, você pode alinhar melhor sua resposta com os princípios estoicos de sabedoria e autocontrole. Essa abordagem geralmente leva a interações mais construtivas e menos emocionalmente carregadas ao enfrentar o desrespeito. Pausar é uma estratégia fundamental do estoicismo para manter a compostura e tomar decisões racionais quando confrontado com o desrespeito, o que, em última análise, leva a resultados mais positivos e ao crescimento pessoal. Tenha empatia. Epicteto e outros filósofos estoicos influentes dizem: não busque o bem nas coisas externas, busque-o em si mesmo. Os estoicos acreditam na interconexão da humanidade e que entender as motivações e emoções dos outros pode levar a interações melhores e ao crescimento pessoal. Quando alguém mostra desrespeito, o estoicismo sugere a prática da empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e entender sua perspectiva. A empatia pode ajudá-lo a enxergar a situação por um ângulo diferente e perceber que o desrespeito da pessoa pode não ser pessoal ou intencional, mas pode ser causado por suas próprias inseguranças, medos ou ignorância. A empatia também pode ajudá-lo a sentir compaixão pela pessoa e reduzir seus sentimentos negativos em relação a ela. Ao se colocar no lugar da pessoa que o desrespeitou, você pode evitar levar suas palavras ou ações para o lado pessoal e responder de maneira mais respeitosa e digna.
A empatia ajuda você a entender a perspectiva, sentimentos e motivações da pessoa. Em vez de ficar com raiva ou na defensiva, você pode responder com bondade e respeito. Dessa forma, você pode evitar a escalada do conflito e manter sua dignidade. A empatia também reflete os princípios estoicos de sabedoria, compaixão e autoaperfeiçoamento, permitindo que você aprenda com situações desafiadoras e cresça como pessoa. Ao praticar a empatia, você pode lidar com o desrespeito de maneira mais positiva e construtiva. Concentre-se na virtude. Uma das principais ideias do estoicismo é desenvolver virtudes como sabedoria e coragem. Essas são as qualidades que nos ajudam a viver bem e agir corretamente. Sêneca, um famoso filósofo estoico, escreveu que a virtude não é nada mais do que a razão correta. Isso significa que ser virtuoso é o mesmo que ser racional e consistente com a ordem natural das coisas. Os estoicos acreditam que a virtude é o bem mais alto da vida e que tudo o mais é indiferente. Quando enfrentamos desrespeito de outros, o estoicismo nos ensina a nos concentrar na virtude em nossa resposta. Isso não significa que devemos ignorar ou tolerar o desrespeito, mas sim que devemos responder de uma maneira que reflita nossos valores e princípios estoicos. Ao focar na virtude, podemos evitar ser influenciados por nossas emoções, manter nossa dignidade e integridade e crescer como pessoa. O estoicismo nos desafia a ser a melhor versão de nós mesmos, mesmo em situações difíceis. Aceite o desrespeito. Uma das lições-chave do estoicismo é aceitar as coisas que não estão em nosso controle, como o desrespeito dos outros. Epicteto disse: "Ele é um homem sábio que não se entristece pelas coisas que não tem, mas se alegra com as que tem." Isso significa que devemos ser gratos pelo que temos e não nos preocupar com o que nos falta. O estoicismo também nos ensina a distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está, o que é conhecido como a dicotomia estoica do controle. Só podemos controlar nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações, mas não os eventos externos ou o comportamento dos outros. Portanto, quando enfrentamos desrespeito, não devemos permitir que isso afete nossa paz interior. Em vez disso, devemos aceitá-lo como parte da vida e nos concentrar no que podemos fazer para melhorar a nós mesmos e nossa situação. Ao aceitar o desrespeito com o estoicismo, podemos evitar a raiva, a frustração e o ressentimento desnecessários. Também podemos aprender com a experiência e crescer como pessoa. Isso nos ajuda a lidar com o desrespeito de maneira racional e tranquila. Use o humor. Às vezes, um pouco de riso faz muita diferença. Como disse o antigo filósofo Sêneca, você se dominou quando sabe como lidar com o que não deve levar a sério. O estoicismo nos ensina a controlar nossas emoções e agir racionalmente, mas também reconhece o valor do humor para lidar com situações desafiadoras. O humor pode nos ajudar a manter nosso equilíbrio emocional e evitar ficar muito zangados ou irritados quando alguém nos desrespeita. Em vez de permitir que nossas emoções nos dominem, podemos escolher responder com um comentário espirituoso ou uma piada brincalhona. Claro, o humor não deve ser usado de maneira inadequada ou excessiva, mas pode ser uma técnica útil do estoicismo para lidar com o desrespeito de uma maneira que crie um resultado mais positivo e pacífico. Estabeleça limites claros. O estoicismo não se trata de ser um capacho, mas de ser firme, como uma rocha, diante do desrespeito e da injustiça. É sobre conhecer o seu valor e exigir respeito dos outros. É sobre controlar o que você pode e deixar de lado o que não pode. Quando alguém o desrespeitar, você não precisa aceitar passivamente. Você não precisa reagir com raiva também. Você pode ser calmo e assertivo. Você pode dizer a eles o que fizeram de errado e como espera ser tratado. Você pode estabelecer limites claros e razoáveis que protejam sua dignidade e autorrespeito. Isso é o que o estoicismo nos ensina. Ensina-nos a ser fortes, justos e corajosos. Ensina-nos a nos respeitar e respeitar os outros. Ensina-nos a manter nosso controle interno e nossa dignidade em qualquer situação. Escolha o perdão. Imagine que alguém o desrespeita. Como você reage? Você explode de raiva ou deixa para lá? A filosofia antiga do estoicismo tem alguma sabedoria a oferecer.
Os estoicos acreditam que o perdão não é um favor a outra pessoa, mas um presente a si mesmo. O perdão é a chave para a paz interior e a felicidade. Mas o perdão não é fácil. Não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu. Significa escolher liberar as emoções negativas que estão prejudicando você mais do que qualquer outra pessoa. Os estoicos dizem que devemos perdoar a todos, mas não indiscriminadamente. Devemos perdoar com sabedoria, compaixão e justiça. O estoicismo nos ensina a nos concentrar no que podemos controlar e deixar de lado o que não podemos. Não podemos controlar como os outros se comportam, mas podemos controlar como respondemos. Podemos escolher perdoar e nos libertar do fardo da raiva e do ressentimento. Podemos escolher seguir em frente com um sentimento de paz interior e tranquilidade. Isso é o que o estoicismo significa com perdão. Não é uma fraqueza, mas uma força.